Bom dia aí, paz de arroz. Eu estava ali vendo uma reportagem falando a respeito do 5G e das suas implicações, né, para a saúde das pessoas, né. O 5G, né, é essa rede aí avançada, né, de internet, né, que vai ser muito utilizada para quê? Inteligência artificial, né, o transhumanismo, né, as pessoas que têm, melhorias, né, no seu corpo físico, para que isso se aprimore cada vez mais, né, precisa de uma internet, assim, mais potente, que é o 5G. E o 5G também é para esse controle aí, né, do chip, né, que as pessoas vão ter dinheiro digital, né, que já está caminhando para isso, né, que as pessoas já esse movimento todo aí de quarentena, né, que as pessoas ficam em casa e não pode trabalhar, não pode fazer nada, não pode ter aglomerações, né, não segundo as ambições deles, né. Então, a pessoa ali vai ter que só ficar movida à internet, né. Eu mesmo já tenho criptomoeda, né, hoje mesmo, né, a devida tá com esse navegador Brave, né, eu não sei gente, eu nado no raso, porque eu não sei mexer com muita coisa. Então meus ganhos, né, de criptomoeda foram de R$ 13, né. Mas para quem não sabe gente, eu não sei mesmo, não entendo nada de criptomoeda, tô quebrando a cabeça para entender. Tô nadando no raso, e nadando no raso ganhei R$ 13, tá. Então tá, né. Inclusive se você tiver interesse, né, o o link, né, para poder baixar o Brave tá lá na minha página do Facebook, né. Então você entra lá, clica lá naquela carinha de leão alaranjado e o navegador baixa, né, no teu celular ou no teu tablet ou então no teu laptop, e você tem que fazer a validação, que a validação é quando você, né, registra, né, os seus documentos lá no banco lá do Brave, né, eu não sei dizer o nome em inglês. Então, como eu estava falando de 5G, o 5G é para isso, tá. E no Brasil ele não está tão assim estabelecido, né, precisa de torres, né, para poder, transmitir o 5G. Porque o 5G ele para ser mais possante precisa de torres, assim, uma próxima da outra. Coisa que aqui nós não temos, né, a infraestrutura ainda para o 5G no Brasil ainda está muito precária. E isso é um dos motivos também que esse vírus não teve muita atuação no Brasil, não está tendo, tá. Esses números aí de mortes, infectados, que a gente está vendo aí nas reportagens, é muito fake, tá. Porque isso não está acontecendo, tá. Porque isso mostra, né, a gente está vendo aí as postagens dos colegas, né, que vão lá nos hospitais, nas UPA, e tá tudo vazio, não tem ninguém. Então esses números aí de 600 mortos, não sei quantas pessoas hospitalizadas, o hospital está lotado, abarrotado. Não, não tá tudo isso assim não, tá, querido, querida. Aqui na minha cidade mesmo não temos notícia de ninguém com esse vírus, mas tá tudo parado, né. Só os mercados essenciais, né, que é o supermercado, farmácias, que estão funcionando, mas os outros lá tudo fechado, tá. E aqui no meu bairro mesmo, não tem ninguém, tá. E todo mundo em casa, assim, todo mundo na hora veja, hora veja, hora veja. Aí o governo fica aí propondo que as pessoas venham receber R$ 600, mas é claro, o cara tá desempregado, né, porque, por exemplo, na empresa onde meu filho trabalha, mandou todo mundo embora, só tá meu menino lá trabalhando como funcionário, né, ele é a chefia. Então ele fala assim: "Mãe, foi um chororô dentro na hora que foi todo mundo mandado embora, é que do nada chegou assim, despediu todo mundo, gente dependendo de aluguel, gente com filho pequeno, gente quer todo mundo na hora veja, gente, tá uma onda de desespero, tá, tamanha, porque as pessoas não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, tá. Inclusive, esse vírus, né, todos nós já estamos infectados, tá? Mas esse vírus, por ele ser uma inteligência artificial, né, uma coisa fabricada em laboratório, ele precisa da ativação dessas torres 5G, que aqui no Brasil não tem muitas, já falei, e eles precisam que nossa imunidade venha estar baixa, por isso há essa onda de pânico e desespero, para poder o pessoal ficar
desorientado, assustado e estressado, e isso baixa a imunidade, daí a pouco, buf, né? É que eles estão intensificando mais o ataque psicológico, tá? Do que porque o 5G no Brasil é precário. Não está tão assim como está nos Estados Unidos, como está na Europa, né? Esses países aí para fora já tem um 5G bem estabelecido. No Brasil não, é precário. Então eles tentam ativar o vírus em nós através dessa pressão do medo e do desespero com o dia da manhã, né? O que em nós, brasileiro, porque nós somos muito de boa, o brasileiro muito assim, ri, né? Até um coleguinha do estrangeiro tava falando assim, que eu admiro nos brasileiros é que tudo para vocês é festa, tudo vocês estão rindo, tudo vocês fazem piada, tudo qualquer coisa que acontece, é tudo um tal de kkkkkkkkk. Mas é verdade, gente. A moral da história é que se a gente não for feliz com as coisas, entendeu? A nossa imunidade vai toda para baixo. Apesar que no tempo presente é muito difícil você ficar de boa, porque a gente está sofrendo ataque de tudo quanto é lado. Olha só, há pouco tempo eu perdi minha mãe. Dá uma baqueada. Claro que dá uma baqueada, nós somos normais, mas por outro lado também, a gente não pode se deixar abater. Fique triste 1, 2, 3 dias no máximo, depois começa a reagir, senão adoece sim. Se não for desse coronavírus, é outro troço aí, entendeu? Porque esse corpo aqui nosso, ele já está cheio de programação para doenças, seja ela quais forem, tá? E se a gente não ficar de boa, adoece. É difícil sim, tá? É difícil você lutar contra as amarguras, as decepções da vida. Mas a atitude nossa tem que ser constante, foca, entendeu? Em ser para cima, em ser de boa, tá? As irmãzinhas vieram me visitar, né? Que vieram me dar aqui um abraço, sabendo da minha perca, né? Que minha mãe faleceu. Aí então veio aqui um grupinho de umas 5 ou 6 irmãzinhas, né? Agradeço muito pela consideração delas. Chegaram aqui 9 horas da noite, sabe que eu durmo cedo, né? Então me chamaram ali no portão, fui atender, não quiseram entrar. Então a gente ficou conversando ali umas meia horinha e elas falando, né, sobre esses assuntos corriqueiros mesmo, né? Ah, Deus tem que salvar o Brasil, Deus tem que abençoar o Brasil. Eu virei para ela assim, tudo bem, que a essência do Altíssimo é abençoar mesmo. Mas veja, abençoar quem, que, para quê? Entendeu? Tudo tem que ter um objetivo. Olha o Brasil como é que está escangalhado. Olha o Brasil como é que está, né? Corrompido, né? Carnaval, é tudo. Política. Salvar para quê? Para continuar as coisas do jeito que tá. Entendeu? O Brasil faz vergonha para nós mesmos, para dizer a verdade, em todos os aspectos. Então, é deixar que o barco siga o seu rumo, apesar de que isso não vem do Altíssimo, não. Esse tal de coronavírus não vem da parte do Papai Celestial. É dos homens, mas o Papai Celestial está permitindo, tá? Por quê? Porque nós estamos mal aí a situação. Então, diante desses fatos, a gente tem que focar no porvir, as nossas condições para sair daqui. Já pensou, querido, querida, você sai daqui mal? Uma das condições que você pode melhorar a tua saída daqui é conhecimento. Se um povo não sabe de onde que veio, como é que ele vai saber para onde que ele vai? A pessoa fica falando assim que quer ir para o céu, que quer morar com Deus. Mas que Deus é esse? Você o conhece? Você sabe realmente quem ele é? Ah, não, porque o pastor da igreja pregou assim assado. Querido, a experiência é pessoal. Você não pode ir na esteira do outro. Você tem que ter a tua experiência pessoal com o Altíssimo, que a maioria não tem. Cremos num ser superior porque alguém falou, você tem visto ou você tem andado com ele ou percebido ele, entendeu? Vamos dizer assim, ah, mas ninguém vê Deus. Tá, mas então vamos lá. Você tem percebido ele? Percebido você e ele? Tem tido algum tipo de contato? Aí fecha. Você vai ver como é que tá precária a situação.
Mas o momento é agora. Você tem que aproveitar esse momento sozinho, nem que seja um momento imposto pelo governo, mas você pode tirar proveito da situação para ter o contato, tá? Ah, eu creio em ET. Tá bom, vamos lá, ET. Ai, eu vou para Marte, eu vou para Júpiter, eu vou para as Pleiades, eu vou para não sei para onde. E uma tanta vibe aí da carochinha e não tem contato sólido com as coisas. Então, melhor como, Genice? Como? Reveja o passado. Reveja aí quem realmente você é para saber para onde você vai. Para conhecer os seus afins, quem realmente é você, porque reflete o que você foi, entendeu? Pela sua ancestralidade, o que você é agora, para quem você vai ser, entendeu? Há uma linha de extensão de passado, presente e o futuro, que depende de você, das suas escolhas, tá? Todo o nosso DNA, entendeu? Está conectado com o DNA de todos aqueles que vieram antes de nós, principalmente os que têm nobreza, os que tiveram boas atitudes, entendeu? Os bem-aventurados da nossa ancestralidade. Conecte-se. Quando a gente fala que a pessoa precisa encontrar com você mesmo, a gente fala que você precisa encontrar com os ancestrais dentro de você, com o espírito que está dentro de você. E o espírito é uma porção fragmentada do Altíssimo que está dentro de você. Todos nós temos. Então nós precisamos conectar com essa essência de novo, tá? A essência do Altíssimo dentro de você, dentro de mim. Precisamos nos reconectar. Precisamos ouvir a voz do Espírito interior, a voz que soa daqui, entendeu? Precisamos, porque essa voz aqui é a que vai permanecer eternamente, aqui ou acolá, tá? Não importa se o momento de partida vai ser agora, se daqui a 10 anos, se daqui a 20 anos, não importa. O momento da partida não vai ser tão relevante se você já vive aqui, entendeu? Conectada com o Altíssimo, entendeu? A visão é essa. Então você não vai temer 5G, coronavírus ou outras calamidades que estão aí propostas a ocorrer também, tá? Como eu já falei, essa é a primeira onda. Estamos sim diante de um reset, de um final de história. Já aconteceu antes? Já. Já aconteceu antes por doença, por cataclisma, tá? Nós estamos aí para acontecer uma reversão, né? Uma inversão de polos magnéticos, tá? Já aconteceu antes do Sol nascer de um ponto, passou a nascer de outro, inundações, tá? A Terra pegando fogo do nada, entendeu? Já aconteceu, Evangelista? Já. Tá? São relatos históricos que a gente não aprendeu na escola, mas tem livros, que os coleguinhas estão postando aí na internet, mostrando os livros, os relatos, tá? Coisas que você precisa estar inteirada para saber que momento presente é esse agora, tá? Teve mão humana, algumas vezes foi a mão humana sim, mas teve umas horas que não foi a mão humana, foi a mão do Altíssimo. Tanto é que branco e preto, rico e pobre, todo mundo dançou, tá? E foi feito tudo de novo. Mas com que propósito? Ah, porque o homem era pecador? Ah, para destruir os gigantes? Porque os gigantes eram filhos dos anjos caídos? Nem todos. Ah, para destruir uma raça que foi hibridizada, que tinha cabeça de cachorro e não sei o que, não sei o que. Nem todos, tá? Saiba que todos, tá? Nós já fomos modificados geneticamente, tá? No último reset que teve, no ano de 1800, nessa contagem aí, teve um dilúvio que eliminou a maioria da humanidade. Esse dilúvio aí foi programado pela mão do homem. Sim, tá? Esse dilúvio foi para apagar a memória. O anterior a esse, que foi no ano de 1500, 1600 por aí, tá? Também foi provocado pelo homem, tá? E aí, foi o quê? Foi a limpeza racial, tá? E o segundo, ano de 1800,
também foi completar a limpeza racial, tá? Para ficar só aqueles que eram submissos, aqueles que eram manipuláveis, tá? E essa guerra aí, essa Segunda Guerra aí fake, tá? Que a Segunda Guerra não teve Segunda Guerra, querido. Foi uma guerra local, tá? Foi uma incidência local, a qual eles pegaram notícia de um ano, fizeram aquela. Morreu 6 milhões de judeus, tá? Pelo exército alemão. Mentira! Entendeu? Foi a Rússia, no ano anterior, que tinha matado uma quantidade dessa de judeus. E eles inverteram. E essa guerra da Segunda Guerra foi mais uma guerra contra a história, para poder reescrevê-la, do que a guerra contra a pessoa mesmo, para botar o algoz como vítima, tá? E a vítima, entendeu? Para ser o algoz, para inverter os fatos, tá? Para poder criar um Israel fake ali, até o dia de hoje, tá ali, tá? E colocar um povo também, como o povo do Altíssimo, fake também, que é tudo mentira, tá? O descobrimento do Brasil foi uma mentira. Essa história que a gente está recebendo aí foi uma mentira. O Brasil, quando foi invadido, tá? Destruíram as cidades, já tinha rua urbanizada, já tinha rede de esgoto no ano 1500. Já estava todo urbanizado, já tinha construções de casas, tudo, de prédios. Foi tudo destruído e a memória apagada. Vai dizer que chegaram aqui só tinha matão, índio querendo espelhinho. Mentira! O Brasil começou a ser povoado no ano de 1100. Sabe por quem? Pelos árabes, os otomanos, tá? Que foi um dos maiores impérios da Terra, desse plano Terra todinho. Eles englobavam a China, eles englobavam a Rússia, eles englobavam as Américas. Os otomanos, os árabes. Procura rastrear lá. Rastreia lá as pesquisas. O Império Otomano foi um dos maiores impérios da Terra. A Roma usurpou a história do Império Otomano, simplesmente. A Roma lá, tá? Eles usurpou a história como para ser a história do Império Romano. Mentira! Império Otomano, tá? Eles foram um dos maiores. E foi dos impérios assim que dominaram a Terra sem muita agressividade. Trouxeram progresso, trouxeram liberdade, trouxeram infraestrutura, tá? E isso foi apagado. Isso foi apagado, tá? Então as pessoas não desconfiam. Então você pega uma pontinha da história ali, uma pontinha da história ali, tá? Mas se você rastrear, você descobre coisas. Tem muita fake aí, gente, tem muita mentira, tá? Teve a orquestração dos jesuítas? Claro que teve. Os cavaleiros templários? Claro que teve. Tudo foi orquestração deles? Claro, até o dia de hoje, tá? Muito jesuíta aí se disfarçando de judeu. Muito jesuíta aí se disfarçando de. Ou, até o dia de hoje, tá? E nós fomos emburrecidos pela história que nós aprendemos na escola, na faculdade, alguns, né, que foram lá, tá? E hoje em dia pelos noticiários de TV. E nós estamos sendo emburrecidos, tá? Mas a informação está aí correndo solta. Até que venha o último dia, a informação está correndo solta aí. Para quem quiser buscar uma, que você tem aqui, ó, acessado com o teu espírito, tendo desconfiança das coisas, um alarmezinho interior, dizendo se procede ou não procede, tá? E tudo, por mais que seja difícil, decepcionante, você sofra percas irreparáveis, a gente tem que estar de boa, tem que ser grato, tem que estar satisfeito, porque tudo aqui é um aprendizado, querido, querida. É um aprendizado, é um momento de crescer, é um momento de melhorar. E tudo que está acontecendo, seja de bom ou de ruim ao teu redor, é a oportunidade para você melhorar, para você exercitar, tá bom? Paz, gratidão, domínio próprio, entendeu? Exercitar, olhar as coisas realmente por dentro de você, conferindo tudo, arrumando a tua casa interna, principalmente. E tirando bem proveito das coisas. O tempo vai passar, a hora vai passar, vai ter fim tudo isso, vai passar sim. E é importante que eu e você estejamos lá de boa no final de tudo,
tá? Procure saber quem você é. Não segue muito a ideia do outro, principalmente se tem ameaça. Quando começa a ameaçar e dizer, colocar você num cantinho e dizer que é isso mesmo, senão você vai para o inferno, senão o diabo. Já falei no último vídeo, tá? Lucifer é tão humano quanto você, quanto eu, tá? Tão humano, tá velho ele, tá? Tá acabado, tá? Porque pensamento ruim, sentimento ruim acaba, tá? Por mais que seja um dos originais, ele tá bem detonado. Então, por isso que ele depende de adrenodromo, né? O hormônio do medo. Ele depende de estar se alimentando do que está fluindo através de você no momento de desespero, no momento de estresse, né? No momento de pânico. Você fica ali emanando essas energias e ele se alimenta para ele continuar de pé. Mas ele está preparando aí um corpo aí, né? Modificado geneticamente, transhumanismo, né? Para poder ter um corpo perfeito, para poder materializar e surgir aqui no meio de nós, tá? Já viu a história do Superman? Hã? Superman, tá? Nada mais é do que esse Lucifer aí, tá? Que vai aparecer como salvador de tudo, resolvedor de tudo. O homem perfeitão, forte, né? Com grandes poderes psíquicos, que nada mais é do que poder de tecnologia, tá? Toda uma alquimia, né? O conhecimento alquímico é o conhecimento tecnológico também. Tudo que nós perdemos, tá? Os negros, tá? A raça negra já foram os senhores de todo esse plano Terra, os negros. Mas em algum momento a corrupção entrou, tá? E esse desejo de melhorar a raça, principalmente do negro, né? O Zulu que eu tô falando, não é esse negro amarelo igual eu, não. Eram os Zulus, eles eram senhores, inclusive eles eram a realeza, foram o princípio da realeza da Inglaterra, né? Que é uma realeza que todo mundo reconhece, era negros, tá? Aquela rainha da Inglaterra que tá lá, ela é negra, tá? Aquilo ali branquinha é maquiagem. Procura saber. Aquilo é maquiagem, tá? Os gregos, os primeiros gregos eram negros, tá? Tá? Hércules, né? Aquele guerreiro fortão que todo mundo ouve, que realmente existiu, era negro, tá? Paris, né? França, os primeiros parisienses, né? Os descendentes de Troia, tá? Já ouviu falar? Troia eram tudo negros, tá? Negros. Então, os negros eram senhores de todo esse mundo, mas tudo começou com uma implicância com a raça do outro, tá? Ah, esse daqui não é humano, não, tem cabeça de gato, né? Esse aqui não é humano, não, tem cabeça de boi. Ah, esse aqui não é humano, não, tem cabeça de cachorro. Gente, tem toda uma história pregressa, tá? Então, a limpeza genética já começou aí. Esses seres aí com cabeça de bicho. Ah, mas Janice não é hibridizado. Gente, leia Apocalipse. Os 4 seres viventes diante do trono do Altíssimo. Um tinha cabeça de boi, outro tinha cabeça de leão, outro tinha cabeça de águia e outro tinha cabeça de homem. E eles estão lá glorificando o Altíssimo. Será que eram hibridizados? Ou será que é criatura realmente do Eterno? Foca nisso aí. Paz de arruxo.